Olá pessoal, hoje vou-vos falar da minha experiência com a nova RTX 3070 Ti SG por parte da KPFA2, que é esta placa gráfica que eu tenho atrás de mim. Eu já no passado testei a KPFA2 RTX 3070 SG e também testei a 3080 SG, portanto eu vou aproveitar este vídeo para vos falar um bocado comparativamente o que é que vocês podem esperar desta RTX 3070 Ti, porque a própria placa gráfica em termos de aparência, em termos de aspecto, é praticamente igual à anterior. Existem, claro, melhorias que fazem com que, em termos teóricos, tenha um boost de cerca de 10%. Quem tiver a pensar em comprar uma placa gráfica já não vale a pena ir então para a RTX 3070 e vai logo para a RTX 3070 Ti, porque a diferença de preços também não será assim tão grande. De uma forma prática, estamos a falar de uma placa gráfica que tem 3 ventoinhas de 92mm, tem 8 GB de GDDR6X, ou seja, a melhoria para a RTX 3070 é essa. A anterior tinha 8 GB de GDDR6, não era 6X, e significa que tem um boost em termos da velocidade da memória. E também a outra melhoria que existe é em relação aos CUDA cores, em que esta já tem 6144 e a anterior tinha menos, e também o próprio boost é superior à anterior. Em relação às interfaces, temos uma porta HDMI 2.1 e 3 portas DisplayPort 1.4.A, já está preparado para 4K a 120 Hz ou 8K a 60 Hz. E além disso, tem sempre a possibilidade de ligar uma ventoinha extra na parte superior, isto caso precisem de ter um melhor airflow para a placa gráfica. No meu caso, por acaso, não fez assim muita diferença em relação aos resultados que eu tive, quer seja com essa ventoinha extra ou sem a ventoinha extra. Em relação ao software, vocês conseguem fazer a gestão desta placa gráfica, quer seja pelo vosso smartphone ou quer seja diretamente pela aplicação que existe para o computador, para poderem fazer então a gestão do overclock ou fazerem a gestão da própria cor das ventoinhas, que as ventoinhas têm RGB e dá para controlar, ou também da velocidade das ventoinhas. Vocês conseguem fazer a gestão, quer seja por software no computador, pelo Extreme Tuner ou então pelo próprio smartphone. Portanto, temos sempre esta vantagem de não precisarmos estar a sair do jogo para fazer a gestão disso, porque podemos ativar pelo smartphone depois de termos feito a ligação entre o software e o smartphone. Portanto, isto também acaba por ser sempre mais valias que vocês têm nesta gama de placas gráficas para terem em conta. Esta, do ponto de vista prático, em termos de aparência, é igual à RTX 3070, mas tem algumas melhorias em termos da memória e em termos dos CUDA cores, que significa que tem a melhor performance em termos gerais. Também a diferença em termos de alimentação, a RTX 3070 só precisava de 8 pinos, esta precisa de duas ligações de 8 pinos, ou seja, precisamos de 16 pinos disponíveis para alimentar a placa gráfica. Mesmo assim, em termos de energia, eu andei a fazer os testes, andei a fazer os benchmarks, e mesmo a puxar pela placa gráfica no máximo, ela consome 230 watts, pelo menos esta RTX 3070 não passa muito dos 230 watts. Isto para terem uma noção em relação ao que é que devem contar em termos de consumo energético. Em relação à qualidade de construção, é praticamente como todas as que eu já tenho visto no canal. Tem uma backplate metálica, temos as 3 ventoinhas, portanto em termos de dissipação de calor não tem assim nada de extraordinário. Em termos de temperatura da própria gráfica, ela nunca me passou os 72 graus. É claro que aquece mais do que a RTX 3070. A 3070 por norma ia-me ali até aos 66 e andava numa média de 61 graus, portanto ela aquece mais porque também tem mais potência e trabalha com um clock mais alto, e isso seria de esperar. Agora, como sempre, eu vou-vos falar um bocado dos benchmarks, vou-vos mostrar aqui um bocado o comparativo da RTX 3070 Ti para uma RTX 3070, isto tudo feito teste no mesmo ambiente, com o mesmo processador, com a mesma RAM, só para vocês terem noção de como é que é o comparativo. E como podem ver, de uma forma geral, a RTX 3070 Ti comportou-se sempre melhor que a anterior. É claro que de um ponto de vista prático, o que é que nós podemos ver? Que comparativamente estamos a falar aqui de uma melhoria de cerca de 10, 15, 20 FPS no máximo, mas o mais normal será vocês tirarem mais 10 FPS do que a anterior, e claro que ainda não chega aos calcanhares de uma RTX 3080, mas já acaba por ser superior a uma 2080 Ti, por exemplo, estamos a falar da gama anterior. Portanto, isto em termos comparativos é isto que eu vos quero falar. Em termos de jogabilidade, vocês não vão ter nenhum problema a jogar em 1080p ou 2K com tudo no máximo, a aproveitar o Ray Tracing, e vocês vão conseguir ter mesmo os resultados todos no máximo e andar ali se calhar com os FPS nos 120
a 140. Claro, tudo depende dos jogos e tudo depende das especificações que os jogos precisam, mas se quiserem jogar a 1080 ou a 2K, vocês vão conseguir certamente jogar praticamente todos os jogos acima de 120 FPS. É claro que depois, dependendo dos ajustes que vão fazendo, se estão a jogar em Ultra, se estão a jogar com as definições mesmo todas no máximo. Agora, se passarmos para 4K, praticamente vão conseguir jogar todos os jogos acima de 60 FPS ou rondar os 60 FPS. É claro que jogos como o Cyberpunk já puxam um bocado mais, aí têm que mudar um bocado as definições para poderem utilizar o DLSS, por exemplo, para compensar e conseguirem ter um boost nos frames sem estarem a perder muita qualidade. Portanto, em relação a esta gráfica, o que vocês conseguem também tirar bom partido é do Ray Tracing. Eu testei ali em jogos como o Control e como o Cyberpunk e consegue-se ver mesmo a diferença em termos das texturas, em termos das sombras e dos brilhos. Vocês notam bem a diferença quando têm o Ray Tracing ligado. É claro que, tendo o Ray Tracing ligado, os FPS baixam e vocês têm que estar a compensar um bocado as coisas. Mas nunca nos podemos esquecer que acima da RTX 3070 Ti ainda temos a 3080, temos a 3080 Ti e ainda temos a 3090. Portanto, se vocês querem jogar com 4K com tudo no máximo, não será com a 3070 Ti. Agora, se quiserem jogar com 4K 60 FPS e quase tudo no máximo, vocês vão conseguir ter uma jogabilidade muito boa. Isto porque depois já ativam o DLSS e o DLSS de uma forma inteligente vai-vos conseguir compensar as texturas, vai-vos conseguir compensar a qualidade de imagem e não perderem muitos FPS. Portanto, terem o Ray Tracing ligado, vocês vão ter que ter o DLSS ligado. Agora, se o Ray Tracing não estiver ligado, não precisam ligar, mas conseguem sempre ter um boost nos FPS se ligarem o DLSS. Do ponto de vista geral, se vocês estiverem a olhar para as RTX 3070 ou 3070 Ti, claro que a 3070 Ti compensa, porque vão conseguir ter um boost na performance, quer seja em qualquer resolução que vocês estão a utilizar. Além disso, as 3070 Ti já estão limitadas em termos de mineração, ou seja, têm uma limitação no hash rate, e isso faz com que elas não sejam tão apetecíveis para quem quer utilizar uma placa gráfica para mineração, e quase certeza que vão estar mais disponíveis para gamers. É claro que agora tudo depende da entrada das placas gráficas no mercado e aos poucos começarem a existir em stock para as pessoas comprarem. O preço recomendado seria à volta de 600 euros, se não estou em erro, mas neste momento, como o mercado das placas gráficas tem os preços um bocado excessivos porque não há placas gráficas, se calhar vocês vão apanhar esta placa gráfica mais a rondar os 1000 euros, mas mesmo assim consegue ter uma boa performance para o que custa. E eu, como sempre, fui testando em situações de jogos, testei com o Control, com o Call of Duty, com o Death Stranding, com o Cyberpunk 2077, ou seja, testei com vários jogos. Existe sempre alguma variação nos FPS, dependendo do que é que os jogos precisam, mas é como eu estava a dizer, se vocês querem jogar só em 1080p 2K, esta placa gráfica é mais que suficiente e vocês vão conseguir ter tudo no máximo e ter bons resultados. Se querem jogar em 4K e até não têm um monitor que dê mais que 60 FPS, também vai ser mais que suficiente e vocês vão conseguir ter sempre ali uma jogabilidade ótima. Aqui a dar destaque é ao Ray Tracing, para conseguirem ter mesmo umas melhores texturas e terem uns melhores reflexos, e vão ver que faz a diferença quando isso está ativado e estão a utilizar um jogo que tenha Ray Tracing. O DLSS também para dar um boost em termos de FPS e conseguirem ter na mesma uma jogabilidade espetacular e conseguirem ter mais FPS. Dessa forma, de um ponto de vista geral, esta placa gráfica vai ser excelente para jogar. É só mesmo uma questão de vocês conseguirem apanhar uma em stock e porem as mãos em cima e fazerem um upgrade ao vosso setup. Dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar, já vos falei um bocado de tudo, já vos mostrei um bocado os benchmarks, comparei com as anteriores que eu fui testando e mostrei-vos também um bocado de gameplay, só para terem um bocado de noção de tudo que eu fui falando. Não sei se existem assim muitos mais detalhes que vocês precisem de saber. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, é uma questão de deixarem nos comentários, que é para isso que eles servem. Qualquer detalhe extra sobre a placa gráfica, tenho o link na descrição do vídeo para se vocês quiserem ver mais alguma coisa e assim ficarem com as informações todas. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.